Mete pau nessa motoca, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo sobre o Grande Prêmio da Hungria da MotoGP em Balotelli Park. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana tivemos o Grande Prêmio da Hungria da MotoGP em Balotelli Park, com mais uma vitória do piloto espanhol da Ducati, Marc Marquez, nessa temporada 2025 da MotoGP. O piloto espanhol venceu pela 7ª vez consecutiva na temporada 2025 da MotoGP, algo que não acontecia desde 2014, e Marc Marquez é o primeiro piloto a vencer por duas motos diferentes por 7 vezes consecutivas em uma mesma temporada na MotoGP, e é a 22ª vitória em pistas diferentes na MotoGP. Abre 175 pontos de vantagem para o seu irmão Alex Marques na liderança do Mundial 2025 da MotoGP e está cada vez mais próximo do 7º título mundial da MotoGP nessa temporada 2025 da MotoGP. O resultado do Grande Prêmio da Hungria ficou assim: Marc Marquez em primeiro, Pedro Acosta em segundo, Marco Bezzecchi em terceiro, Jorge Martin em quarto, Luca Marini na 5ª colocação, sexto Franco Morbidelli, sétimo Brad Binder, oitavo Pol Espargaró, nono Pecco Bagnaia, em décimo Fábio Quartararo da Yamaha. Bom, meus amigos, na largada o Marc Marquez acabou perdendo a liderança da corrida logo na largada para o Marco Bezzecchi, que largou muito bem, tomando a ponta do piloto espanhol da Ducati. O Marc Marquez foi ultrapassado pelo Morbidelli e pelo Luca Marini, acabou caindo para o 4º lugar antes da primeira volta. Antes mesmo da primeira volta, o Marc Marquez ultrapassou o Luca Marini, tomou o 3º lugar, e voltas depois ultrapassou o Morbidelli e assumiu o 2º lugar. E aí ele foi a caça para cima do Marco Bezzecchi, e aí a briga, o pega foi espetacular entre o Marc Marquez e o Marco Bezzecchi, e o Bezzecchi jogou duro até onde deu, e o Marc Marquez passava, ele espalhava, o Bezzecchi passava de volta, e mesma coisa, volta seguinte, Marc Marquez passava e o Bezzecchi passava de volta. Era um festival de passa e repassa entre os dois, e até que na volta de número 11, o Marc Marquez ultrapassa o Marco Bezzecchi, toma a liderança da corrida 15 voltas do final e ultrapassa o piloto italiano da Aprilia e assume a liderança para não perder mais. E uma vitória merecidíssima, indiscutível, mais uma vitória do piloto espanhol da Ducati, que está voando nessa temporada 2025 da MotoGP. Em uma primeira temporada dele de Ducati que está me surpreendendo muito, muito mesmo. Nem Rossi, nem Lorenzo, nem Jorge Lorenzo conseguiram ter, nem chegar nem perto que o Marc Marquez está fazendo nessa temporada 2025 da MotoGP de Ducati. Porque tanto o Rossi, tanto o Lorenzo, é até um pouco melhor, foi até melhor do que o Rossi na Ducati, conseguindo vitórias pela equipe italiana. O Rossi foi uma tremenda de uma vergonha, e o Marc Marquez, nesse primeiro ano dele de Ducati, tá andando à beça, andando demais, andando muito, e tá me surpreendendo muito, porque eu imaginava o Marc Marquez tendo uma dificuldade com a moto, porque o ano passado o Marc Marquez estava com a moto da Gresini, que é uma moto completamente diferente da Ducati. A moto da Ducati é uma moto que você pode abusar mais, da Gresini não, nem tanto assim.
E mesmo assim, o Mark Marques tá voando. Tá voando. Tá voando. Voando. Tá um absurdo nessa temporada 2025 da MotoGP. Tá deitando e rolando pra cima da concorrência. Tá deitando e rolando. Principalmente pra cima de Pecco Bagnaia. Iremos falar de Pecco Bagnaia ainda no programa de hoje. Iremos falar. Iremos. Porque mais uma corrida que Pecco Bagnaia deixa a desejar o piloto italiano da Ducati. Uma corrida, assim, tímida, discreta do Pecco Bagnaia. Iremos falar do Pecco Bagnaia. Iremos falar. Podem ficar calmos, podem ficar tranquilos, automobilistas aqui do canal, que iremos falar do Pecco Bagnaia. Mas voltando aqui para não perder o fio da meada sobre o Mark Marques, é uma temporada impressionante. Ele pegou a mão muito rápido da moto. Muito rapidamente. E tá voando. E os piores resultados do Mark Marques foram no Grande Prêmio das Américas em Austin, no Texas, e no Grande Prêmio da Espanha. Fora isso, ou foi vitória, ou segundo lugar. Por exemplo, na França. Então, números absurdos do Mark Marques nessa temporada 2025 da MotoGP. Números impressionantes, números excepcionais do Mark Marques nessa temporada 2025 da MotoGP. Tá surpreendendo muito nessa temporada. Uma temporada avassaladora do Mark Marques, abrindo 175 pontos de vantagem pro Alex Marques. A maior vantagem da história do Campeonato Mundial da MotoGP. Algo que não acontecia desde do Michael Durham, quando o Michael Durham foi campeão. Então são números absurdos do Mark Marques. Números espetaculares. E assim, meus amigos, outro ponto também que também me deixou muito surpreso positivamente nesse Grande Prêmio da Hungria foi o belíssimo desempenho de Pedro Acosta com a moto da KTM, que é uma moto ruim, que é ruim de reta, que é uma moto ruim nas curvas. O Pedro Acosta tirou leite de pedra nesse Grande Prêmio da Hungria, e o Pedro Acosta nas últimas corridas vem tendo ótimos desempenhos desde que a MotoGP voltou das férias de verão. Muito bem, performando bem. Foi quarto lugar na Áustria. Pódio no Grande Prêmio da Hungria, nesse final de semana em Balaton Park. Então o Pedro Acosta é um piloto muito rápido. Ele é um piloto muito rápido, um piloto consistente. Só que precisa melhorar a consistência. É um piloto muito rápido, mas cai demais em alta profusão. Precisa melhorar isso, Pedro Acosta. Precisa melhorar. Ele é um piloto muito rápido, mas precisa ser mais consistente. Nível Mark Marques? Não acredito que não. Eu não acredito ainda. Não tá no... Não vejo ele no mesmo nível do Mark Marques. Ele é um piloto muito rápido. Se entregar uma moto boa para ele pode extrair tudo e mais um pouco de uma moto boa na MotoGP. O Pedro Acosta. Outro destaque também que me chamou muita atenção positivamente, Jorge Martin, muito bem nessa corrida. O piloto espanhol da Aprilia, muito bem. Desde que a MotoGP voltou das férias de verão lá na Europa, o Jorge Martin voltou muito bem, voltou performando bem, guiando bem, tendo uma pilotagem redondinha, consistente, sólida, entregando aquilo que ele pode entregar na MotoGP, o Jorge Martin, que o Jorge Martin é um piloto muito rápido, é um piloto agressivo. Teve lesão no início da temporada que atrapalhou muito ele, é bem verdade. Mas também, fora da pista, andou fazendo umas bobagens que não deveria fazer. Forçar uma saída da equipe Aprilia, falando que a moto não era boa. E a moto é de fato boa, sim senhor, a moto da Aprilia. Então, o Jorge Martin é um baita piloto, é um excelente piloto, Jorge Martin. Então, se o Jorge Martin tiver cabeça no lugar, ter consistência, entregar, meu amigo, certamente ele vai entrar nesse bolo
para brigar pelo título. Porque o Jorge Martin é um piloto muito rápido, é um piloto extremamente talentoso. É um piloto talentoso, não é à toa que ele é o atual campeão do mundo da MotoGP. Então, o Jorge Martin é um bom piloto, sim senhor, na MotoGP. Bom, meus amigos, vamos falar aqui dos destaques positivos e negativos do Grande Prêmio da Hungria da MotoGP em Balaton Park, meus amigos. Bom, meus amigos, o meu destaque positivo do Grande Prêmio da Hungria da MotoGP em Balaton Park é, sem dúvida nenhuma, Marc Marques. O piloto espanhol da Ducati, mais uma vez, em uma pilotagem impressionante, absurda, ultrapassou o Marco Bezzecchi a 15 voltas do final, na volta de número 11, tomou a liderança, e aí quando ele tomou a liderança da corrida, não perdeu mais. A moto, ele tava um reloginho com a moto da Ducati, tava um reloginho voando, abriu no final ali da corrida 3 segundos e meio, 3 segundos e 7 e controlou muito bem a corrida no final para não perder mais o Grande Prêmio da Hungria da MotoGP e está cada vez mais próximo do 7º título mundial. É uma questão de tempo para o Marc Marques ganhar o campeonato mundial da MotoGP. E as contas são as seguintes, meus amigos, rapidamente aqui, antes de falarmos da surpresa, do piloto surpresa da corrida e da decepção da corrida da MotoGP. O Marc Marques precisa abrir 10 pontos a mais para Alex Marques na próxima etapa na Catalunha, no dia 7 de setembro, no circuito de Barcelona, para aí sim ter o seu match point no Grande Prêmio de San Marino, na Riviera de Rimini, meus amigos. Bom, meus amigos, como eu havia prometido aqui para vocês, a surpresa do Grande Prêmio da Hungria da MotoGP. O piloto surpresa da corrida para mim é Pedro Acosta. O piloto espanhol da KTM fez um excelente desempenho, fez uma corridaça, uma excepcional corrida, um excepcional desempenho durante a corrida. Se mostrou presente no Grande Prêmio da Hungria da MotoGP em Balaton Park, se mostrou presente, rápido, agressivo no Grande Prêmio da Hungria da MotoGP e foi consistente, foi rápido e constante nesse Grande Prêmio da Hungria da MotoGP e andou muito nesse final de semana em Balaton Park, na corrida da Hungria, principal em Balaton Park na Hungria, andou muito bem e para mim é o piloto surpresa da corrida, fez uma corridaça, foi a surpresa do Grande Prêmio da Hungria da MotoGP. Bom, meus amigos, a decepção da corrida é Pecco Bagnaia. Mais uma corrida que o piloto espanhol da Ducati vem tendo um desempenho abaixo nessa temporada 2025 da MotoGP, uma temporada para esquecer do piloto italiano da Ducati, um desempenho muito ruim. Mais um final de semana da MotoGP na Hungria, muito mal o Pecco Bagnaia. O Pecco largou em 13º, chegou em 9º, é muito pouco um piloto que é bicampeão do mundo, que tem a melhor moto do grid. Teve problemas de vibração na moto, é bem verdade, mas não conseguiu sanar o problema. O Pecco, nessa temporada, meus amigos, só conquistou uma vitória, uma pole position. É muito pouco. É uma temporada muito abaixo, muito aquém do que ele pode performar, o Pecco Bagnaia. Uma temporada muito abaixo, muito aquém. É muito pouco, é muito ruim. Para um piloto que é bicampeão do mundo de alto gabarito na MotoGP. Que conquistou 2 campeonatos em 3 anos. Só perdeu o ano passado pro Jorge Martin. Então assim, meus amigos, é complicado. É muito complicado. A situação do Pecco Bagnaia tá muito complicado.
Tá muito complicado, tá insustentável. Isso aí é o Peco Banhaia essa temporada 2025. É isso aí que ele vai entregar. Ele vai entregar pouco ou quase nada nessa temporada 2025 da MotoGP. É isso que ele vai entregar. É isso que ele vai performar. É isso que ele vai entregar nessa temporada 2025 da MotoGP. O Peco, assim, mal apareceu na corrida de sprint, pouco apareceu na corrida principal na Hungria. Então, uma temporada muito aquém, muito abaixo do Peco Banhaia. É uma temporada muito ruim. É uma temporada que eu esperava mais do Peco Banhaia. Esperava mais, sabe? Esperava mais, um pouco mais de brilhantismo dele. E não tá acontecendo. Não tá rolando. Não tá rolando por incompetência dele. Por incompetência dele. Por incompetência dele. Porque, vou ser sincero aqui, meus amigos. Se tiver que elogiar um piloto, eu vou elogiar um piloto. Vou elogiar. Se o piloto performar abaixo, é paulada, meu amigo. É paulada. É assim que funciona. É assim que funciona. E numa empresa é assim também. É a mesma coisa. Se eu não entregar, meu amigo, se eu não entregar, o chicote estrala em mim. É assim que funciona. É assim. O bicho pega, meu amigo. O bicho pega. E é isso que o Peco Banhaia precisa melhorar. O Peco precisa melhorar. É uma temporada muito aquém. É muito aquém. Ele tem a melhor moto do grid da MotoGP. Ele tem a melhor moto do grid. Então assim, fica complicado. Fica complicada a situação do Peco Banhaia. Fica cada vez mais difícil do piloto espanhol, do piloto italiano da Ducati. Nessa temporada 2025 da MotoGP. Fica cada vez mais difícil ficar defendendo o Peco Banhaia, tentar achar argumentos para tentar defender o Peco. Não dá mais. Eu não consigo mais. O Peco é isso aí, ele vai entregar pouco ou quase nada. É isso que ele vai entregar. O Peco precisa melhorar. Precisa ter desempenho. Precisa ter. E ele não tá entregando nada. Absolutamente nada. Nessa temporada 2025 na MotoGP. E pra mim eu me arrisco a dizer que é a pior temporada dele na MotoGP. É a pior temporada dele. Uma vitória e uma pole position é pouco. É muito pouco. Para um cara que é bicampeão do mundo. Convenhamos. Não dá. É uma temporada muito abaixo do Peco Banhaia. Sendo que ele tem a melhor moto do grid na MotoGP nesse ano de 2025, meus amigos. É muito pouco. É pouco mesmo, meus amigos. Bom, meus amigos, a próxima parada do Campeonato Mundial da MotoGP será o Grande Prêmio da Catalunha em Barcelona, no circuito de Montmeló, uma pista de alta velocidade, uma pista veloz. Na MotoGP é o Grande Prêmio da Catalunha em Barcelona, no circuito de Montmeló, na Espanha, no dia 7 de setembro, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui o que vocês gostaram do Grande Prêmio da Hungria da MotoGP, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de pau nessa motoca!